Fala pessoal, beleza? Seguinte, ó, o vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o seguinte: eu vou substituir essa máquina. Ela tá com um problema, essa porca acionadora aqui, ó. Quando ela sobe, ela tá patinando. Já deve ter dado problema nela aí, com certeza. Tá? Um outro detalhe que a gente vai tentar corrigir. Vocês percebam que é um portão muito grande, pesado, tá? E tem uma trava em cima. Então a gente vai estar ligando esse motor aqui, ó. Tem que ser no mínimo de 1/3 aí pra aguentar esse portão aí. Então, uma speedzinha eu vou estar instalando, tá? Mandei montar lá já. Vou estar tirando esta PPA. Vou estar instalando aquela dali. Como ela tem freio, e eu vou fazer as medidas certinho aqui pra gente conseguir instalar sem ele dar pancada, tá? Vocês percebam aí o seguinte, ó. Quando a gente aciona, a peça já era. Só que quando a gente volta, a pancada que ela vai dar, ó. Só falta desmontar a casa do cliente. Então a gente vai diminuir o máximo essa pancada, tá? Vamos regular certinho. Ligação da placa também, tá? O motorzinho que tá aqui é um da PPA. A gente vai estar substituindo, tá? Não tá ligando a trava no relé auxiliar da placa, tá? Nem ventoinha tem mais aqui. E vamos diminuir essa pancada aí. Vamos alterar essa medida aqui, ó. Tá? Essa medida com certeza não tem a medida que eu costumo usar, pra gente diminuir essa pancada. Vamos fazer alguns ajustes. Vou eliminar aquele suporte de baixo, tá? E vamos trabalhar um pouco aí. Vou tirar ela agora, tá? Desmontar tudo, colocar o pino original aqui, tem um parafuso, tá? Mas vamos trabalhar aí, beleza? Vou conferir essa medida. Vamos ver quanto que tá aí. Ó, isso mesmo, ó. Tá dando 24 até o centro do eixo, tá? Então eu não costumo usar essa medida aí. Costumo usar o 29, tá? Então esse braço aqui eu vou alterar a medida dele. Vai subir um pouco mais, tá? Pra me conseguir a precisão aí. O portão quando fechar, travar legal. Travou por causa da trava lá, tá vendo? Mas a gente vai conseguir uma... Então vamos trabalhar um pouquinho. Vou desligar tudo aqui. Tirar aqui. Trocar o braço. Colocar a medida do centro ao centro 29, beleza? Então vamos embora, trabalhar um pouco. Pessoal, o pessoal me questiona muito por que eu ponho 29. Vou explicar o seguinte, não 24. Porque quanto mais alto, mais eu travo o pé do portão. Eu coloquei a trava no manual. Então vocês vão perceber que um eixo está próximo do outro e o pé, ó, ele vai embora, ó, ó. Se o eixo, o centro tivesse aqui, então ele travaria melhor o pé do portão. Por isso eu falo pra vocês, se pôr 29, melhor o travamento da parte de baixo do portão, tá vendo? O portão tá totalmente aberto, ó, por causa dessa medida do 24, ó. Entendeu? Tem gente que questiona, por que 29? Pode pôr 30, 32 não tem problema, tá? Mas o interessante é quando vocês levantarem o portão, olhar, ver se o portão não tá jogando pra fora, o braço jogando pra fora, pra não entortar a guia lateral. Mas neste caso, tá vendo? Ó o tanto que a folha abre, ó. Ó. Por quê? Porque tá um eixo próximo do outro. Então, quanto mais próximo o eixo, mais movimento. Quanto mais alto, mais travamento. Você pode pôr 29, pode pôr 30, 32. Aí fica a critério. Eu costumo usar o 29. Usando o 29, eu já tiro isso daqui, ó. Esta folga aqui, ó. Tá vendo? Beleza? O pessoal questiona muito, mas é por causa disso aí, os 29. Fechou? Que é o seguinte, pessoal, tirei, tá vendo? Já tirei a máquina. Que é o seguinte, geralmente eu puxo o suporte pra fora, puxo pra cá, puxo pra lá. Só que neste caso o serralheiro soldou muito lá dentro e não só apertou o parafuso, como ele fez um cordão. Então puxar o suporte pra fora eu não vou conseguir. Esse suporte que eu vou eliminar ele, tá? Talvez eu use essa parte aqui de apoio ali, talvez. Como é um suporte do antigo, então ele é bem grosso, ferro chato, tá vendo? A máquina talvez nem se mexa, tá vendo?
ó. Então a lixadeira não vai entrar lá dentro, ó, pra mim conseguir. Olha o tanto que de solda que ele pôs, ó. Então não vou conseguir puxar. Então o meu braço que eu pôr aqui, talvez eu faça um corte, tá? Pra que o braço fique praticamente na horizontalzinha, bem legalzinho. Mas só no final a gente vai ver como vou fazer aí. Também não sei. Vamos ver junto aí. Então agora sem a máquina no local eu tiro, soldo. Já o braço novo na medida dos 29 de centro a centro, tá? E assim a gente vai fazendo aí. Beleza? Esse fio aqui é o fio da trava, ó. Depois eu pôr a máquina, eu escondo o fiozinho legalzinho por trás ali, ó. Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Já soldei o braço novo, tá? Então de 29 centro a centro, 29. Já soldei tudinho, os 4 cantos, em cima, embaixo e na parte de trás. Eu faço isso sempre sem o motor. Por quê? Para não voar solda, não queimar o motor nem nada, tá? Tirei aquele ferro que tava aqui embaixo. Então a gente vai colocar ele agora. Vamos ver onde ele vai dar agora. O que que eu faço? Motor sem nada. Eu levanto ele aqui no local que eu preciso. Certo? Opa. Levanto ela. Olha o braço onde ele vai estar dando aqui. O que eu faço? Marco o centro dos furos ali do ferro chato, tá vendo? Eu marco ele aqui, marca aqui, marca aqui. Quando eu marcar, eu ponho no chão. Com a própria espuminha que vem, no motor, eu consigo segurar os parafusos. Eu ponho os parafusos no local marcado, corto os pedacinhos de espuminha, pequenininho de uns 2 centímetros, e ponho para segurar o parafuso, para quando eu levantar a máquina, os parafusos não ficar caindo. Antigamente eu usava com fita isolante, mas para não gastar fita, hoje eu uso a espuminha, beleza? Então vamos marcar ela ali, depois já dou sequência aí como que a gente vai fazer, beleza? Que é o seguinte, pessoal, pois marquei, né? Tá vendo? Eu marquei certinho. Então para me levantar a máquina e segurar, eu venho ponto os macarrãozinhos, tá vendo? Na altura do corte, ó. Como sobra bastante, não tem problema. Põe ele aqui, ó. Marquei aqui também, já marco aqui. Ponho aqui. Aqui também, tá vendo? Alinho certinho na marcação do furo do suporte. Quando eu levantar, os parafusos já entram certinho no buraco, tá vendo? Não preciso gastar fita isolante nem nada. E esses macarrãozinhos sempre sobra, tá? O que eu fiz também, ó, eu virei o lado do motor. Geralmente aquele lado que é passante é pro lado de cá. As máquinas da Garen tem essa facilidade. Hoje em dia você consegue pegar ela aqui e inverter, tá vendo? Virar. Então esse lado aqui tava pra cá, eu desmontei ela e virei, tá? Soltei os 3 parafusos, soltei o parafuso do eixo e virei o lado do motor. A tampa dá acesso para um lado e pro outro. Por quê? Porque quando eu colocar o bracinho não ficar batendo no motor. Sabe quando a gente vai descer e o bracinho bate na tampa? Então eu virei pra lá, pra que quando o cliente entrar no manual o bracinho não bater na tampa. Então deixei alinhado, né, confuso. Tá vendo? Gosto de passar esse acabamentinho no parafuso também. Tá bem apertado, mas eu gosto de colocar pra prevenir qualquer coisa, tá? Tá vendo? Fica alinhadinho o braço quando passar. Passa sem bater na tampa. Dá um pouco mais de trabalho, mas fica um servicinho mais bem feitinho, tá vendo? Então agora é só levantar ela, parafusar, beleza? É o seguinte, pessoal, tá vendo? Alinhadinha, parafusadinha. O que eu fiz, tá vendo? Por que que eu virei o lado dela? Tá vendo que o corpo, geralmente as máquinas, o corpo vem pra dentro, ó. Então quando eu inverti ela, fica alinhado com alumínio. Então quando o cliente precisar pôr no manual, o braço não vai ficar batendo, ó, bater na tampa, quebrar alguma coisa, ele consegue abaixar o portão e pôr no manual tranquilo, tá vendo? Sem dificuldade alguma. Isso que é o mais interessante aí, tá vendo? Virei ela pra lá, tirei o excesso dela, né? Porque senão quando o portão ia bater, ó, subir e fica batendo. Tá vendo? Então fica alinhadinho aí, ó, beleza? Então, o fiozinho agora, que é o fio da trava, eu uso esses baquetinhos que eu tirei aqui, ó. Tá vendo, ó? Que eles estão para segurar o parafuso, aí eu ponho para segurar o fio por trás, ó. O fio não fica caído, tá vendo, ó? Esses mesmos baguetinhos que eu usei aqui para segurar o parafuso, eu tiro e escondo o fio para ficar bem bonitinho aí, ó.
beleza? Isso aí, ó. Usei o baguetinho, tá vendo? Ó, escondi o fio bonitinho aqui por trás, ó. Venho travando o fiozinho aqui lá em cima. Não fica o fio exposto nem nada aí, ó. Tá? Escondidinho, travadinho, bonitinho. Depois a gente complementa ele aqui. Acoplador que tá ali da trava. Temporizador, né? Isso aí. Tá vendo? Alinhadinho. Agora a gente vai fazer os ajustes aí. Vamos ligar ele. Vamos pôr energia na trava. Vamos ligar a trava na placa. Depois a gente vê como vai ser o funcionamento aí. Se a gente tiver que cortar aqui, a gente corta. Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, ó. O pessoal tem bastante dúvidas como ligar a trava no relé auxiliar. Tem muita gente que vem e liga direto aqui no motor. Dá? Funciona? Funciona. Mas se a gente tem um relé auxiliar na placa, é para ser usado, tá vendo? Então é uma placa que ela tem bastante recursos, tá? De rampa, freio. E temos o relé auxiliar também. Então a gente vai trabalhar junto aqui, tá vendo? Aqui é o fio que vem de lá de cima, da trava. Emendei um pedaço aqui, ó, para não ficar tão pequeno, tá? Deixei os dois fios soltos aqui. Esse daqui é o temporizador da trava, ou acoplador, tá? Tem gente que chama temporizador, outros acoplador, mas tá aqui. Esses dois fios é o que vai para trava, certo? Sobrou esses dois para nós. Vou emendar o fio da energia, tá? O fio da energia tá muito curto para mim, ó. Então se eu entrar com ele aqui vai ficar muito apertadinho para mim trabalhar com ele. Então aumentei mais um pedacinho, tá? Vou fazer essa emenda aqui, ó. Que vocês percebam que a emenda não tá encontrando uma com a outra, tá? Ó. Quando eu esticar o fio, não vai ter problema de aquecimento, tá vendo? Então sempre desencontrando uma emenda da outra, tá? Então a gente vai isolar bonitinho aqui e vamos dar sequência aqui como a gente vai fazer. Isolado, bonitinho, tá vendo? Não vai esquentar porque uma não tá encontrando com a outra, tá? Aí eu vou entrar aqui pelo cantinho, tá? Ou por aqui, mas aqui vai ficar na frente. Vou entrar aqui pelo cantinho, o fio. Que nem eu falo, o fio nunca entrar pelo lado do receptor da placa aqui, tá vendo? Aqui tá a antena. Tem gente que entra fio de energia, fio de trava, passa tudo por cima de antena. Então a gente sempre do lado oposto, a gente entra com fio de energia, fio de trava, tá? Fio de motor avulso, motor auxiliar, né, que fala. Então, vamos entrar com o fio por aqui e vamos fazer essa ligação aqui agora da trava. Aí eu vou explicar como que a gente faz aí. Vamos devagarinho para vocês não se perderem. Esses dois aqui são a entrada de energia, certo? Esses dois aqui. Então o que eu fiz? Eu sangrei o fio aqui e vou entrar com uma das fases na entrada do relé auxiliar, ó. Tá? Então vou pôr aqui, ó, no relé auxiliar aqui. Vou apertar. E a outra ponta eu vou pôr aqui, ó, na entrada de energia, que eu tenho que alimentar a placa, tá vendo? Vou fazer isso daqui, ó. Uma fase, tá vendo? É aqui, ó, entrada de energia e a outra no relé auxiliar. Vou apertar os parafusinhos, tá? Vou apertar. Deixa eu mudar de mão aqui, fica melhor. Conferir aqui se tá legalzinho. Vou apertar. Tá vendo, ó? Sangrei o fio aqui da entrada da energia e pus ali, ó. Tá? Então a gente vai conferir e vamos apertar. Apertou? Beleza. Tá apertadinho? Tá. Deixa eu ver se vai soltar, não. Agora a outra entrada de energia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das fases aqui, ó. Vou pegar o vermelho, tá vendo? Vou aumentar o fio aqui para que ele chegue até aqui, ó, para não ficar muito curto. Então vou aumentar esse vermelho, tá? Apesar que se eu pôr aqui também dá, ó. Tá vendo? Vou sangrar ele aqui, vou direto uma fase de energia direto no acoplador, tá vendo? Ó, outra fase. E o outro que sobrou eu vou na entrada do relé auxiliar, ó. Tá? Então vou sangrar aqui o fio também. Vou sangrar essa outra entrada da energia. E vou pôr aqui, ó. Pode ser o vermelho, pode ser o preto? Pode ser. Eu vou pôr o vermelho aqui. Tá vendo? Vou pôr ele aqui. Beleza? Aqui é o seguinte, ó. Sangrei o fio, tá vendo? Essa é a outra fase da entrada da energia. E vou pôr lá na rede, ó. Tá? Vou isolar bonitinho e vamos pôr lá.
Então vamos lá, ó. Tá ligado numa das fases, tá vendo? O acoplador. E o outro fio do acoplador tá na outra saída do relé auxiliar, ó. Tá vendo? O relé auxiliar serve para isso, a entrada de energia de um lado e sai pro outro. Quando a gente der o contato, o relézinho bate e manda 220 para cá, beleza? A gente confere aqui se tá relé auxiliar tá aberto, ó, na placa ali tem um relé auxiliar, ó. Vê se consegue enxergar ali, tá vendo? Relé auxiliar, o jumper tem que estar certinho ali, ó, beleza? Então agora a gente põe energia, confere se tá tudo isolado bonitinho, tudo apertadinho. Vamos pôr energia, vamos testar o trem aí, vamos ver se deu certo a ligação aí, ó. Beleza? Pessoal, que é o seguinte, agora para proteger o motor aqui, para não voar fogo, não voar nada nele, deixar ele aqui assim, só para proteger. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer um corte aqui, ó. Vou diminuir o grau desse braço que tá muito, tá vendo? A outra batia demais, lembra? Então a gente vai tentar diminuir aqui. Tentar não, a gente vai diminuir aqui. Vamos diminuir esse grau de pancada que o portão dá. Vamos ver o que a gente consegue melhorar pro cliente. Mas para isso vou fazer um servicinho de solda aqui também, tá? Então a gente vai, vamos ver o que a gente consegue melhorar aí pra ele. Então eu faço isso, eu corto ele, ó. Agora eu regulo ele aqui assim, ó. Com as duas mãos não vou conseguir segurar, mas aqui eu vou conseguir fazer isso assim. Vou trabalhar ele aqui diminuindo. Opa. Tá ruim para segurar com uma mão só, mas vou diminuir o grau dele para que a pancada seja menor, entendeu? Então vamos trabalhar um pouquinho aí. Que é o seguinte, dois pontinhos de solda, um aqui e um aqui, ó. Pra quê? Para que esse braço não fique no grau que nem tava o outro, ó. Então eu sempre ponho por trás, alinhando certinho, tá vendo? O alinhamento certinho no centro da peça. Não põe muito pra cá nem pra lá, põe certinho, tá vendo? Então aqui no meio tá no meio, certo? Deixa ele alinhadinho aqui, ó, com a rosca, tá vendo? Então eu consigo a precisão no que eu preciso, ó, tá? Então vamos só no pontinho pra gente testar. Tirei o paninho velho aqui pra não queimar nada. Então a gente vai na precisão aqui, beleza? Ó, ponteei, mas não foi preciso ainda, ó. Eu tenho que estar pelo menos um grauzinho de pressão, tá vendo? Eu vou ter que aumentar pelo menos 3 milímetros ali, ó, tá vendo? Por isso só ponteio, tá vendo? Um pouquinho só mais que aumentar já fica no que eu preciso ali. Pessoal, que é o seguinte, ó. Encontrei a abertura máxima lá em cima, tá vendo? Deixei o batente com 1 centímetro só de folga lá em cima para não ficar encostando nele, tá vendo? Travei o fim de curso lá em cima, só com um pedacinho de espuma, para nós poder regular ele. Coloquei um apoio aqui atrás também, ó. Não parafuso, porque se um dia puxar não fica soltando parafuso. Só apoio só. Só um pontinho em cima e embaixo só para apoiar o portão, tá? Nem parafuso, nem nada. Para que ele não fique soltando, porque o movimento para lá ele não vai, mas para cá, se um dia ele tiver que vir para cá, ele vem, tá bom? Então aqui é só um apoio, tá? Não precisava, mas coloquei só para cargo de consciência, tá? Então, achei o fim de curso de cima. Vamos pôr leitura de percurso, tá? Controle programado, programei um botão aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui no curso aqui, ó. A gente procura o curso. A gente dá um comando para ele descer. Ele vai fazer a leitura de percurso agora, tá? Fechou? Opa, deixa eu melhorar aqui. Fechou. Vou ver se apagou a luzinha. Apagou. Vamos fazer a abertura. Mesma coisa. Dá um toque ali. Vamos ver se ele vai. Ah, já fez já a leitura. Vamos fazer subindo agora. Tem um toque. Vamos fazer subindo agora. Para ele encontrar os dois fins de curso certinho. Pronto, desligou. O que a gente faz agora? Confere se apagou a luzinha. Apagou. A gente vai regular agora a rampa. A gente vê que a rampa tá no mínimo aqui, ó. Vem com a chavinha. A gente vai regular no máximo ali para dar a rampa. Para ver se ele desliga suave sem dar pancada. Força, geralmente eu deixo no máximo aqui, tá vendo? Força no máximo. Opa, deixa eu melhorar aqui o zoom.
Vamos, melhora, tá? Então rampa, deixei no máximo, força no máximo, tempo de pausa mínimo e freio vou deixar no meio aqui. Vamos ver o que vai dar aí, tá? Deixa no meio aí. Vamos ver como ficou a pancada. Vamos ver se vai dar freio. Talvez a gente tenha que subir umas 2 vezes aí pra... Não deu freio. Subir de novo. Mas já a pancada já melhorou 100%. Ó, entrou o freio. Chegou lá em cima e desligou, certo? Vamos descer. Fechamento. Vamos ver se vai dar freio. Freou. Sem pancada, hein? Zeradinho. O que a gente faz agora? Lubrificação. Eu vou tirar aqui, vou soldar. Vou dar acabamento, vou pintar. Agora a gente põe aquela graxinha original que vem do motor aí, ó. Tá vendo? Então a gente põe a graxinha, certo? Naquele esquema, lubrificar as guias laterais. Tá vendo a largura da porca acionadora lá dentro, ó? Beleza? Então vamos trabalhar mais um pouco aí. Pessoal, lixei, tá vendo? Dei um acabamento, vou esperar esfriar pra jogar uma tinta ali. Como tá muito quente, então, ó, essa graxinha original que vem na máquina, tá? Geralmente, o que eu faço? Faço isso aqui, ó. Lubrifico na rosca de um lado. Lubrifico de um lado da canaleta, tá bom? Ó, do outro lado da canaleta. Deixa eu tentar filmar aqui pra ficar melhorar. Do outro lado da canaleta. Tá vendo? Já joga aqui. No final do vídeo eu vou deixar um videozinho como lubrificar o portão, tá? Que é o que eu vou fazer aqui no final, neste portão todinho aqui. No final vou dar uma boa lubrificada. Aí no final do vídeo eu mostro como que eu faço aí. Vou deixar no link aí. Ou vou deixar nos comentários, tá? Fixado lá. Como fazer a lubrificação no portão para fazer a preventiva dele, tá bom? Joga bastante graxa ali, sempre com o portão fechado, para que quando essa porca acionadora subir, ela já subir espalhando a graxa, tá vendo? Então jogo bastante graxa ali. Tá vendo? Deixo sempre embaixo. Sujou toda a minha mão agora. Deixa eu pegar meu pano. Meu pano tá limpo também. Olha, não disse. Então no final do vídeo aí, lá nos comentários, vou deixar como fazer a lubrificação no portão, tá? E explico tudo aqui. Como lubrificar o motor também. O pessoal também entender legal aí. Aí a gente dá um primeiro comando. Enquanto tá esfriando ali, a graxa já sai espalhando ali na rosca, nas guias laterais. Já sai espalhando tudo ali, ó. Beleza? Ela vai estar sempre na parte de cima. Entrou o freio legalzinho. Beleza, tá vendo? A graxa sempre vai estar aqui em cima. Pelo menos aqui embaixo você põe, depois ela começa a sujar muito aqui embaixo, não tem necessidade. Você joga ali, ó, então ela sempre vai estar espalhando pra cima. Tá bom? Isso aí, ó. Esperar esfriar ali, jogar uma tintinha. E aquilo lá, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem gostou do vídeo aí, dá um like aí. Entrou o freio, legalzinho, tá? Aí foi as dicas como ligar a trava. A trava tá funcionando lá em cima. Vou soltar ela que ela tá no manual. Vou jogar uma tintinha aqui atrás, tá? Que eu vou mostrar aqui, ó. Tem um baguetinho aqui também, tá vendo? Eu vou pôr o baguete aqui ainda de acabamento do fio. Depois a gente finaliza aí. Beleza? Vamos jogar uma tintinha ali e vamos finalizando aí o serviço aí, beleza? É o seguinte, pessoal. Finalizado, ó. Tá? Já deu uma lubrificadinha já onde era necessário. Já colei meu adesivinho aí, ó. Esquita portões 011 para quem precisar. Dei acabamento, já pintei. Já pus a travinha, já lubrifiquei. Tá? Expliquei como que a gente lubrifica. Vamos testar.
Deixa eu ver qual que é esse daqui. Ouve o barulho da trava encolhendo, logo em seguida ela solta, certo? Chega ali em cima, ela dá aquela freadinha, desliga sem pancada. Quando desce, vamos ver como ficou. Freadinha, sem pancada. Zerou. Agora o cliente pode dormir sossegado que não tem mais pancada. Alinhamento do braço, suporte, travamento, tudo certinho aí, beleza? Quem gostou do vídeo aí dá um like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí. Fechou? A gente só ouve o barulho da trava ali, ó. Mas agora tá zeradinho aí, ó. Funcionamento 100% aí, ó. Testa mais uma vez que a maquininha é boa. Suporta. Freio legalzinho. Quando desce, só quando dá próximo ela encolhe. Freio. Sem pancada, sem nada. Fechou? No vídeo aí, nos comentários eu vou deixar um link de uma instalaçãozinha, como que a gente faz sem dar pancada também, beleza? Fechou? Valeu. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Bora ver como ficou. Instalaçãozinha. Maquininha de 1/3. E trava. Subindo. Dá aquela freadinha básica. Descendo. Aquela freadinha básica. Só o barulho da trava encolhendo. E o portão fechando. Beleza? Zerou. Até o próximo vídeo aí.